me some. Who gon' help me bake it though? Beast ain't never tame. Flow crate never same. Fala pessoal, Renata Galvão mais uma vez aqui no FavaCast. Este podcast maravilhoso dentro da agência da Fava Publicidade, uma agência que é especialista em criação de conteúdo, estratégia e Instagram. Tudo que você precisar para o seu negócio, você pode contar com a Fava Publicidade. Hoje estou aqui na Tríades Produtora, essa produtora maravilhosa, incrível, que fica aqui no Guarujá, pertinho da Balsa, na Ademar de Barros. Então, assim, se você tem vontade também de criar o seu programa de podcast, se você quer criar conteúdo, através de uma produtora que entregue um audiovisual de excelente qualidade, você pode contar com a Tríades. E hoje, gente, estou aqui com um convidado maravilhoso, muito legal. Quero aproveitar e agradecer que você veio, né? Parou sua agenda, parou tudo, só para estar aqui. E é isso, né? Vamos falar hoje com ele, que tem... Até separei aqui, tem um Instagram para falar. Mais de 12 mil seguidores no Instagram. Orgânico. Eu acho que isso é uma coisa que enche os meus olhos, né? Quando a gente fala de rede social, quando a gente fala de alguém que de fato coloca a tua energia, de fato coloca teu trabalho ali, assim, eu fico até sem palavras. Tudo bem que eu sou suspeita pra falar, mas seja bem-vindo, Sérgio Zagarini. Obrigado, Rê. Obrigado a todos presentes aqui, a audiência sua sempre extremamente qualificada. Eu tô brincando, eu falo assim brincando porque toda entrevista que eu dou é formal, né? Não, Sérgio, hoje é leve. Não, quando eu venho assim em podcast que eu tenho que bater um papo, eu começo sempre fazendo essa formalidade. Então gostaria de agradecer a todos os presentes. Todos os presentes, eu, você, a direção. Não, obrigado pela palavra, obrigado pela oportunidade. Queria reforçar aqui o estúdio, assim, eu tô apaixonado, gente, tá? Eu entrei aqui no estúdio e, assim, é lindo, organizado, tem um profissional aqui que tá nos atendendo, cara, eu já virei fã, eu quero conhecer, inclusive, a dona, eu tava falando pra Renata aqui. Vamos fazer mais vezes aqui. Muito legal. Sinta-se portas abertas pra você. O nome é Tríades aqui, ó, já fica também... Aqui é Produtora Tríades. Produtora Tríades, fica aqui a minha indicação, porque é fantástico, tá? E se for fazer, vem fazer com a Rê, porque também é uma maravilhosa, você né? me contrata como host do seu podcast. Obrigado, Rê, pela oportunidade. Eu que agradeço, tá? Vamos lá. Sérgio, antes de mais nada, tudo bem que a gente se conhece há um tempinho já, né? Eu sei de muita coisa, você sabe de muita coisa também, mas a galera não sabe. Quem que é o Sérgio por trás desse blazer? Olha, por incrível que pareça, as pessoas acham que eu sou bravo, de cara fechada, mas na verdade não, eu sou uma pessoa comum, sabe? Eu sou uma pessoa comum, eu tenho os meus hobbies, eu tenho minhas diversões, eu gosto de jogar videogame, gosto de política, gosto de estudar, gosto de trabalhar. Aliás, eu não consigo pensar em fazer outra coisa na vida se não trabalhar. Outro dia, um aluno meu me perguntou, falou, poxa, mas você tem férias, né? Quando tem férias da faculdade, eu falo assim, não, eu não consigo, eu gosto de trabalhar. Então, eu sou uma pessoa comum. Acho que o brasileiro tem esse estigma, né? O brasileiro é trabalhador, via de regra, óbvio. Eu sou essa pessoa, eu sou um cara trabalhador, eu sou um cara de família, sou um cara apaixonado pela minha filha, pela minha família no modo geral, sou um defensor das causas que são importantes, sociais. Eu acredito que faz falta gente que tem esse olhar social numa sociedade tão diferente. Hoje em dia a gente vê uma sociedade tão diferente e poucas pessoas discutindo isso. Às vezes as pessoas levantam apenas únicas bandeiras como se estivéssemos falando de torcidas de futebol. Sou palmeirense falando isso. Mas é isso, eu sou uma pessoa comum, cheia de hobbies, que tem meus desejos, meus anseios, minhas vontades, ao mesmo tempo com um planejamento de forma muito adequada, trabalhando muito todos os dias para conseguir ocupar um espaço adequado aqui na nossa cidade, no mundo, né? Hoje o teu dia, ele se divide entre ser advogado. Hoje a tua especialidade na direito, qual que é? Eu sou uma longa história. Se fosse uma música, seria aquelas músicas bem longas, assim, sabe? Aquela do Legião. Legião. Mas olha... Faroeste Caboclo. Isso. Não, é tipo a minha história. Eu sou uma longa história. E eu saí do Guarujá muito cedo. Eu sou daqui do Guarujá, na verdade. E eu saí daqui da cidade muito cedo pra estudar. Então eu fui pra São Paulo, e São Paulo é a terra da loucura, assim, onde tudo acontece. Sim. E aí, quando você tá lá, você tem que ganhar uma maturidade muito rápido. Você não tem como mais ser um adolescente. É exigido de você. Você precisa, de fato, senão você não sobrevive. Eu saí daqui do Guarujá com 17 anos pra morar em São Paulo, fazer faculdade. E aí lá,
eu tinha que estudar e correr atrás todo dia. Então, desde aquele período, eu já fazia faculdade, estágio de direito e também abri uma empresa de logística jurídica. Então, assim, desde muito jovem, até os meus 22 anos, atuando nessa área jurídica e empresarial, eu consegui avançar muito. E depois, eu já trabalhava com direito bancário, acabei me especializando em direito do consumidor, fui fazer outras áreas de atuação, direito trabalhista, depois que eu entrei na vida pública, direito eleitoral, gestão pública. Eu tenho realmente diversas especialidades na área do direito e na área acadêmica eu sou mestre em direito da saúde, que também é algo que é fundamental, tanto na questão da saúde pública quanto na saúde suplementar, que é o que a gente chama de direito privado na saúde, os planos de saúde. Mas aí tu atuava diretamente no plano, então no privado? Ou não era pro SUS, né? Não. Então, é que eu não... Nessa época eu não tinha viés público, eu trabalhava na iniciativa privada, então eu trabalhei em grandes escritórios de advocacia que tinham como clientes seguradoras. Ah, tá. E essas seguradoras, né, tem os planos de saúde, eu tinha que fazer, na verdade, eu defendia as seguradoras, então eu tava pelo lado do vilão, assim, sabe? E o banco também, né? Mas você sabe que foi isso que me motivou a me especializar em direito do consumidor? Porque, imagina, você faz a faculdade, eu era muito jovem, e aí, durante a faculdade... você aprende assim de uma forma um pouco rasa, e no trabalho você tem ali o viés de colocar... do que tá, não, no trabalho você tem um viés da tese do banco. Então, assim, a pessoa olha e fala, pô, o banco tá certo. E eu defendi o banco com unhas e dentes. E aí, com o tempo, eu fui me aprofundando e me especializando. Hoje eu falo com propriedade assim, que eu sou uma referência de direito do consumidor. E eu fico pensando, falo, cara, onde eu tava com a cabeça, né? Quando eu defendi o banco, assim. Não que o banco seja vilão, o banco também tem sua importância, mas o Código de Defesa e Proteção do Consumidor, o nome já diz, proteção do consumidor. Mas, Sérgio, o banco é banco, né? O banco sempre ganha, né? Tipo casa de aposta. O banco sempre ganha. E aí eu fui me especializando, assim. E eu volto a dizer, eu não tinha ainda um viés de figura pública voltado à vida pública. Então, todas as minhas especializações, nesse momento da vida, foram voltadas à área profissional. Eu só fui ter um viés da vida pública quando eu entrei no mestrado, que aí o mestrado envolvia exatamente a questão da saúde pública, e aí o direito da saúde envolve o SUS, e foi quando eu me aprofundei, comecei a entender o que estava acontecendo na nossa cidade, e aí eu entrei de cabeça na vida pública e comecei a fazer outro tipo de especialização, que aí foram as minhas especializações, formações políticas, que aí também são diversas. Tá, então tem a parte do direito, tem a parte que você é professor, né, acadêmico, e tem a parte que você tá hoje na vida pública. Na vida pública, hoje o seu cargo é? Atualmente eu sou chefe da Secretaria de Turismo, que é o diretor de turismo. Então você fica ali entre esses três aí... E essa bagunça, as coisas vão acontecer. Vamos, né? Não, pior que não é bagunça não, tem que ser organizado, senão a gente não consegue trabalhar assim, não tem o que fazer. Mas posso falar, dificilmente você vai encontrar uma pessoa que só faça uma coisa na vida hoje. Não dá, pelo menos na minha... Ali no meu ambiente da galera que eu conheço, todo mundo faz um monte de coisa e tudo bem, e tá tudo certo, não é um viés de reclamação. Sim. E aí, Sérgio, a gente olhando um pouco assim sua vida, você tem um lado profissional muito bem pautado, muito bem resolvido, eu enxergo dessa forma. E tua filha... O que mudou nisso, né? Depois que ela chegou na tua vida, o que teve uma percepção diferente, um olhar diferente? Como que foi essa? Como é a paternidade hoje na vida do Sérgio? A Isis, que é a minha filha, é uma princesinha que eu chamo, né? E é engraçado que eu chamo ela de princesinha por causa daquele filme A Vida é Bela. Já assistiu esse filme? Esse filme ganhou o Oscar na década de 90. Aquela do pai que ele tá no período de Segunda Guerra. Que aí ele tá com o filho na guerra. E ele faz de tudo pro filho não saber que ele tá no momento de guerra no campo de concentração nazista. Sim, ele vem de um monte de brincadeira. Então, eu sou apaixonado por esse filme. Aliás, esse filme já ganhou o Oscar. E o Roberto Benigni também ganhou o Oscar pela atuação nesse filme. E ele chama a mulher dele até então de princesa. E aí, desde pequeno, eu chamo minha filha de princesinha por causa disso. E muda tudo, assim. Minha filha nasceu em 2020. Né? Nasceu em 2021. Pandemia? Ela nasceu durante a pandemia. Sim. A gravidez foi ao longo do processo da pandemia. E ela nasceu ainda dentro do período da pandemia. A gente tinha muitas limitações, mas nessa época eu já vivia a vida pública. E aí eu consigo separar o Sérgio como se fosse Jesus Cristo, que antes de Jesus Cristo e depois de Jesus Cristo. Antes de Cristo, depois de Cristo. Antes da Isis e depois da Isis. Quando eu entrei na discussão, né, no debate público, eu tinha uma visão assim de... Eu achei que alguma coisa me deu uma mordida que falou que eu era o Batman, assim, não, você vai solucionar todos os problemas da história e a partir de hoje, né, você é o salvador da pátria. E eu
comecei a atuar dessa forma. E não é assim que as coisas funcionam. Eu posso até querer que funcione dessa forma, mas não funciona. E aí isso começou a me gerar muitos problemas, porque a gente vive numa cidade que, infelizmente, tem muitos problemas, né? Problemas que são, além dos problemas sociais, nós temos problemas que envolvem até áreas de atuações que fogem do poder público municipal, que é o crime organizado. E eu, naquele período, comecei a me defrontar e me deparar com algumas situações que eu estava fazendo denúncias na época, que depois que minha filha nasceu, eu fico me perguntando, será que eu faria isso? Para alimentar meu ego, talvez, eu falo, eu faria, né? Mas será que eu faria? Sendo pai? Que aí responde muito bem essa tua pergunta. O que muda na tua vida? Cara, muda que você tem um grande amor da tua vida. E você vai ser esse salvador da pátria, arriscando tudo, sendo que você tem um grande amor da sua vida, que depende de você. Que esse é o ponto, né? Um filho depende exclusivamente do pai, da mãe, da família. E foi o que você falou, eu tenho minha vida resolvida profissional, graças a Deus, então eu sou provedor. E se eu não tiver, quem vai ser? Sim. Sabe? É porque, na verdade, quando a gente se torna pai e mãe, vem uma coisa que não tem um plano, né? Não tem aquela coisa que a gente consegue desenhar. Então, você faz uma faculdade, aí você começa a trabalhar, você começa o estágio, aí você começa a planejar teu plano de carreira, aí quero ser promovido, eu quero ganhar mais, vou ganhar mais para fazer tal coisa. E aí vem o filho. E não é nada, não é nada do que a gente imagina, né? Principalmente o jeito, o comportamento, o perfil, que daí tu fica. Sim, as dificuldades, né? Minha filha é uma terrorista, tá? Eu tô falando assim, você fala, nossa, quanto amor, tudo. É amor demais. Mas ela é uma terrorista. Tem que amar, né? E se ela tivesse aqui agora, por exemplo, não ia estar acontecendo essa conversa. Não. Ela ia estar aqui conversando, porque ela quer atenção. E isso é muito engraçado também, porque criança, eu percebo que criança quer participar. Sim. A criança quer conversar, a criança quer ser ouvida. Sim. Então eu dou muita atenção, eu faço questão de dar atenção assim pra Isis, eu converso, tento ouvir. Que nem diálogo. Filha, como é que foi a escola? Você fala, que coisa besta, né? Todo mundo faz. Cara, não faz, eu percebo, as pessoas não fazem isso, uma coisa idiota, e as pessoas não fazem. Como foi a escola hoje? O que aconteceu? Aconteceu isso? Pô, foi legal? Qual foi a brincadeira mais divertida? Pô, qual foi a letra que você aprendeu hoje? Você brincou com seus amigos? E ela vai conversando, assim, e agora ela pegou o hábito de perguntar como foi meu trabalho. Papai, como foi seu trabalho? Aí eu falo, é uma longa história, você tá entendendo? Tá com tempo hoje, Isis? Eu tive um chefe que ele falava assim, Renata, você tem que começar a ter uma percepção de como você leva o trabalho pros seus filhos. Porque assim, a depender de como você leva, eles vão achar chato, eles vão achar terrorista, ou eles vão achar que é super legal. E aí, nessa empresa que eu trabalhava, eles tinham essa coisa de sempre trazer a família, de sempre, né, os filhos brincarem e tal. E os meus filhos, eles amavam a ideia da administradora. Nossa, deve ser muito legal o síndico. Deve ser muito legal o condomínio. Mas por quê? Porque eu passava esse jeito de que era uma coisa leve, era uma coisa que a gente estava resolvendo o problema, era uma coisa que a gente estava. Então, muito provavelmente, a Isis vai ter essa percepção de que, cara, meu pai tá indo lá salvar o mundo hoje, né? Vai mesmo. Eu tenho certeza disso, porque ela... Isso é legal. Uma das coisas que eu faço hoje é resolver problemas, seja na advocacia, seja no meio acadêmico, porque o meio acadêmico envolve pesquisa, pesquisa é ciência, ciência é buscar soluções para problemas. Sim. Seja no meio da política, porque a política também na verdade, a política é a ferramenta que nós temos para resolver os problemas mais complexos da sociedade. Esse é o conceito de política. Parte é a ferramenta para resolver os problemas mais complexos da sociedade. Então, mas assim, na o nome teoria já é muito diz. bonita a política, Sérgio. É que a parte teórica da política, se ela fosse, de fato, praticada, nós teríamos muito mais resultados. Eu acho Esse é um ponto. Na verdade, eu acho muito ideológica, sabe? Eu acho que fica uma coisa assim meio... que pensa comigo, assim, por exemplo, você acorda de manhã e você vai, sei lá, escovar teu dente, né? Faz xixi primeiro, né? Beleza. Você tá lá, escovar o dente e fazer xixi. Aí você vai escovar o dente, não tem... Ou fazer xixi, não tem problema. Não tem água. E aí? É um problema, certo? Tá bom, é um problema de baixa complexidade, de alta complexidade, é um problema de média complexidade para alta, a água. Então tá bom, como é que você resolve o problema da falta d'água? Você vai chamar o Batman, quando a gente tava brincando? Você vai, né, dar uma pitizão, tá sem água, vai voltar água, vai cair da torneira? Não, como é que você resolve as coisas? A gente tem que lembrar que a gente é adulto às vezes, né? Como é que você resolve as coisas numa sociedade organizada, num Estado democrático de direito, no qual nós escolhemos representantes porque nós fizemos uma Constituição que determina a forma que a gente vai lidar com a sociedade. E tudo isso depende da política. Sim. Então, um simples problema de você vai escovar o dente, não tem água, ou você não consegue dar descarga no teu xixi de manhã, é um problema que só vai ser resolvido com a política. O buraco na rua da tua casa,
a falta de vaga na creche pro teu filho, você precisa trabalhar, enfim. Vaga no hospital. A pandemia e a necessidade da criação de uma vacina urgente por causa de um problema mundial. Olha que problema complexo. E aí você fala, tá, mas o que tem a ver a política com a pandemia? Tudo, 100%. Tudo é política. Esse é o ponto. Tanto tudo que virou um política. caso político, né? A pandemia virou um caso político. E, assim, tudo é um caso político. Tudo é política. Sim. Tudo depende de política, tudo depende de solução política. O que a gente tem que melhorar é a política, o nível dos políticos, a qualidade das pessoas que fazem política. Eu bato muito nessa tecla, assim, ser uma excelente administradora, publicitária, marqueteira, beleza, porque você estudou para isso. E eu tenho certeza que se você precisar ir num médico, tá com problema no coração, você vai procurar um cardiologista. Então por que na política as pessoas elas escolhem outras pessoas que não têm o mínimo de capacidade técnica para resolver os teus problemas? Sim. Você tem um problema no coração, você vai buscar um cardiologista. Você tem um problema ortopédico, você busca um ortopedista. Você não vai em qualquer um, você confia apenas no especialista. Por que as pessoas não buscam um especialista para resolver os problemas políticos? Para e pensa. Então o problema não está na parte teórica do campo da política. Até porque a nossa Constituição é boa, e sofrida, assim, a história da humanidade é política. E a forma que o Brasil conseguiu chegar, nossa democracia é uma democracia jovem ainda, né? Nós temos 36 anos de Constituição, e a forma que a gente conseguiu percorrer ao longo desses 36 anos com a nossa Constituição é boa, a Constituição é boa. O problema é a forma de representação, que é muito reflexo da própria sociedade. Então, as pessoas, quando elas meio que criticam a política, eu tento explicar academicamente o porquê que tá errado isso, mas não é fácil. Vamos falar aqui hoje qual que seria o grande problema, assim, da política? O voto? Não, a política, o problema da política hoje é exatamente a dissonância entre o político e a técnica. Porque o político ele não é mais um gestor. O político ele não é mais uma pessoa que tem a capacidade técnica de conseguir juntar o tico com o teco. O político virou um personagem de narrativa. Mas quando ele foi técnico? Esse é um problema. Houve essa... Não, você tem. Se você pegar, por exemplo, a gente já teve um presidente da República, o Fernando Henrique Cardoso, que é um sociólogo famosíssimo. Inclusive tá agora com 90 anos, se não me engano. E ele é lembrado por isso. O próprio Michel Temer, que assumiu durante um período, ele é um constitucionalista muito famoso. Então, mas a Dilma também tinha um currículo, não tinha? Tem. O perfil acadêmico dos políticos, a gente está dizendo dos presidentes que são os mais notórios. Sim. Eles são extremamente importantes, porque dá conhecimento para a pessoa. Você pega uma pessoa que, por exemplo, eu critico muito, mas muito. Na TV, eu sempre critiquei muitas decisões políticas que ele tomou, que é o Fernando Haddad. Só que o Fernando Haddad é um professor, né? Filósofo, é um baita político. Eu divirjo dele em ideias. Agora, não na questão técnica. De fato, tecnicamente, como fazer o que ele quer, ele sabe os caminhos. Agora, eu não concordo com o que ele quer. Veja, são mundos diferentes, ideias diferentes que nós temos opostas. Mas ele não é uma pessoa que não é técnica. E hoje, isso está falando em campos de esfera nacional. Quando a gente vai para cidades, que é de fato onde nós temos os nossos problemas, porque o presidente não resolve o teu problema do teu bairro, da tua escola, da tua unidade de saúde do teu bairro. O presidente não vai mudar nada disso. O presidente dá diretrizes, né, junto com o governo federal, políticas públicas, enfim. Mas nos municípios, hoje, a maior deficiência que nós temos é técnica, de qualificação profissional política. Então, quando a gente vê a eleição, eu lembro que quando eu era mais novo, eu dava muita risada naquelas propagandas eleitorais. O fulano mas da aqui esquina. Aqui tem. Vote feijão, vote Zequinha do Gás. Não sei o que lá, pinguim. Não sei o que lá, bababá. E assim, com todo respeito ao fulano, ao Beltrano, ao Ciclano, ao Zequinha do Gás, eu respeito muito, inclusive respeito, e a democracia exige que seja aberto essa pluralidade de pessoas querendo ocupar espaço. O problema é que essas pessoas não fazem o mínimo para conseguir se qualificar. É a mesma coisa que eu falar para você, olha, então a partir de hoje, para fazer cirurgia, qualquer pessoa pode fazer. Não, como assim, cara? A pessoa pode operar meu coração, você não tem a mínima capacidade para isso. Primeiro que o hospital não vai contratar essa pessoa para fazer, nem o governo no hospital público irá contratar essa pessoa. Então por que o povo contrata pessoas completamente incompetentes, sem capacidade técnica para conseguir gerir né? Uma cidade, um estado, um governo, né? A União, enfim. Esse é o ponto. Mas eu acho que essa pauta, a gente inclusive, quando você estava em campanha, que né, eu tive um pouco de acesso ali, anteriormente, é aquela coisa do...
da falta de... Educação política. Educação política. Uma das minhas bandeiras... Bastante coisa começa ali, né? Uma das minhas bandeiras hoje, sem sombra de dúvidas, é a educação política, porque você pega, por exemplo, uma eleição agora, esse ano tem eleição majoritária, né? Majoritária e regional. Então, você tem eleição para 5 cargos. É muita coisa. O povo não sabe. Tem eleição para presidente, governador, eleição para deputado estadual, deputado federal e senador, que esse ano são 2 vagas. Ou seja, a pessoa vai ter que sair de casa e votar em 6 pessoas. Eu nem lembro quem eu votei para senador. Olha, não lembro para quem eu votei. Eu não tenho dúvidas que você não lembra do senador. Agora, eu vou além. Se eu perguntar para as pessoas o que de fato faz um senador... Eu não sei. As pessoas têm dificuldade. E você não saber, eu tenho que te julgar? Não, você não foi ensinada. Como é que você vai saber responder a algo que você não foi ensinado? De novo, volta à questão da técnica. Se você me perguntar algo específico voltado ao marketing, cara, pode ter certeza, eu vou te enrolar na resposta. Agora, você estudou para aquilo. Se eu te fizer uma pergunta de direito, você também não vai saber responder. A questão política é a mesma coisa, só que a diferença é que o direito não rege, quer dizer, a parte acadêmica do marketing não rege a sociedade. A política rege. E exatamente. Se você não ensinar a população o que faz um deputado, o que faz um vereador, o que faz os membros do Poder Legislativo, a separação dos poderes, enfim, é impossível. Então, assim, imagina, senador. As pessoas têm que votar para senador em 2 senadores dessa eleição. E a pessoa vai votar em 2 pessoas apenas porque ou o parente indicou, ou porque tá no santinho junto com alguém que ela gosta, ou pior ainda, porque ela vai vender o voto para alguém que tá comprando. Sim. Só que a pessoa não tem noção que, por exemplo, um senador, ele é o representante não do povo, mas sim do Estado, da unidade federativa. E isso tudo não é difícil de aprender, basta você ter aula de educação política. Uma das bandeiras que eu sempre defendo é educação política na escola. E não tem, né? Não tem. Não tem. Tanto se você perguntar para as nossas mães, né? Eu tô com os meus 30 e poucos anos aqui. Ah, tá. 30 em cada perna, né? Quem tem essa faixa etária vai sempre se recordar que em algum momento da vida ouviu os nossos pais falando assim, pais, avós, dizendo que na minha época tinha educação cívica na escola. E aí, hoje, isso ficou banalizado porque vira uma disputa idiota entre, tipo, esquerda e direita. E, cara, não tem nada a ver isso. Educação cívica nada mais era do que você ensinar civismo, que é você ensinar como é que é regida a sociedade civil. De que forma? Você dá aula basicamente de Constituição, que aí você explica para a pessoa o papel do Poder Legislativo, o papel do Poder Judiciário, o papel do Poder Executivo, a forma que eles devem se relacionar, a função de cada ente. Sabe o que mais me irrita, assim? Ver vereador falando de obra. Aquela obra ali foi o vereador tal. Aquela obra ali foi o deputado tal. Cara, mas não é nem finalidade, não é nem função deles. Eles fazem parte do Poder Legislativo. O Legislativo, ele legisla nada mais é do que criar leis. E fiscaliza quem de fato executa. Executa o quê? O orçamento. Então é mais ou menos assim, até para todo mundo entender de uma forma bem didática. O prefeito, o governador e o presidente é como se fosse o síndico de um condomínio. E os vereadores, deputados estaduais, federais e os senadores é como se fossem os conselheiros do condomínio. E os moradores do condomínio é como se fosse a população. Sim. Percebe? É completamente diferente uma coisa da outra. Sérgio, a gente tem conversado bastante aqui agora sobre a tua vida na prefeitura, né? Tá junto ali. E assim, a sua percepção... Antes de ter um pouco mais de acesso, como que é essa questão? Você continua com aquele olhar de que o Guarujá é uma cidade extremamente problemática? Ou você tem uma... Você que tá um pouco mais, assim, vamos dizer, um pouco mais na mão da massa. Porque, assim, quando a gente tá fora, é fácil só criticar, né? É fácil só falar, porque isso não tá bom, não sei o quê. Até você entrar, e aí você vê por trás da cortina. Como que é? Mudou essa percepção? Você consegue ver que muita gente trabalha ou não, ainda tem muito problema, ainda tem... Como que você enxerga isso? É muito difícil te responder de uma forma assim, simples. Eu explico por quê. Quando você tá fora, você não tá nem aí. É como se fosse uma ideia de um time de futebol. Você torce pro Palmeiras. Você quer que o Palmeiras ganhe. Só que você não sabe o que está acontecendo com os jogadores, com o departamento fisiológico, com o recurso do clube, se tem dinheiro para contratar atleta ou não. E no poder público é a mesma coisa. Se você perguntar para Dona Maria e para o seu João, ele quer que o filho dele tenha uma boa educação, que os professores estejam na sala de aula, que tenha uma saúde de qualidade quando precisa e que seja um ambiente seguro. Eu acho que esses 3 pilares eles são fundamentais, né? Saúde, educação e segurança.
Aí você se pergunta, tá, mas isso funciona? Funciona, aos trancos e barrancos. E aí, quando você tá na figura do poder público, você começa a entender, no meu caso, o que funciona, por que funciona e o que poderia ser melhor. E aí, hoje, eu consigo valorizar muito mais o servidor público. Eu acho que isso é uma visão que as pessoas muitas vezes têm equivocada, falam assim, todo servidor é vagabundo. Cara, não é a verdade, pelo contrário. As prefeituras hoje, elas funcionam porque existe um servidor público com estabilidade. Porque hoje eu estive secretário, estou diretor, e amanhã eu não sei se eu vou estar, mas o servidor vai estar lá. Sim. Então, faça chuva, faça sol, o servidor vai estar lá. Eu nunca vou esquecer que durante a gestão passada, quando o prefeito anterior foi preso, estava tendo uma semana super importante no município de vacinação da Covid. A vacinação parou porque o prefeito foi preso? Não. Por quê? Porque nós tínhamos inúmeros servidores públicos da área da saúde fazendo a máquina girar. Então, o servidor público, ele funciona. Só que os cargos da administração pública, eles são preenchidos pelo que a gente chama de cargos em comissão. E esses cargos em comissão são cargos que devem fazer uma atuação específica de assessoria política ao prefeito, que é eleito com um plano de governo. Então, qual que é a função desses cargos que eu digo que eu estou? Assessorar politicamente o prefeito a executar o plano de governo que foi eleito pelo povo. Porque o prefeito está lá porque o povo decidiu que as propostas deles eram melhores. Então, o que os cargos em comissão têm que fazer? Trabalhar tecnicamente para desenvolver as políticas públicas oriundas do plano de governo, se aproveitando de toda a expertise dos servidores. E aí que entra o problema. Hoje, e aí as cidades, de modo geral, e a política, ela mistura muito a política com o trabalho na eleição e a utilização desses espaços que deveriam ser preenchidos por pessoas capacitadas apenas para cumprimento de atendimento político. E isso que atrapalha. Pega. Porque você coloca em cargos específicos que deveriam ter pessoas preparadas, técnicas, que tenham poder de gestão, que tenham cursos de gestão, para poder fazer com que o próprio servidor desenvolva melhor o seu trabalho. E isso não acontece. Isso não acontece, e não acontece no Guarujá, isso não acontece em Santos, isso não acontece em inúmeras cidades. Então, quando a gente vê cases de sucesso, você pode ter certeza que por trás do prefeito ou do governo que tem um melhor desempenho, tem pessoas do seu time que estão nos lugares certos, devidamente preparadas para fazer com que as coisas consigam avançar. Então, é esse o grande desafio. Fazer com que, dentro do poder público hoje, nós conseguimos fazer com que as coisas andem. E isso exige um processo administrativo. Você pega, por exemplo, uma pessoa que não tem noção do que é um processo administrativo, como é que ela faz? Uma coisa é você ter uma ideia. Fala assim, aqui no Guarujá, todo mundo sempre fala assim, poxa, por que no Mirante das Galhetas não tem uma roda gigante, 7 restaurantes? Eu falo, maravilhoso, eu também quero isso. Só que entre a ideia e a concretização da ideia, existe um caminho que é árduo, que é longo a ser percorrido. E se não tivermos pessoas que sejam capazes de conseguir, primeiro, saber esse caminho, planejar esse caminho e percorrer esse caminho, a gente não vai chegar lá nunca. Então, assim, graças a Deus, eu estudei a vida inteira, hoje eu sei o que eu tô fazendo. Só que eu tô dando um exemplo no município do Guarujá. Nós temos 300 mil habitantes, nós temos 6 mil pessoas trabalhando na prefeitura, então não basta apenas um. E eu não sou o único, não sou o salvador da pátria. Tem outras pessoas boas, só que num universo muito maior. Então a gente tem que avançar cada vez mais para fazer com que mais pessoas boas despertem interesse pela política. Porque aí também é um outro problema. Sim. Você fala assim, o prefeito, então é tudo culpa de prefeitos que não tem, de qualquer cidade. A culpa é dos prefeitos? Não. Porque também tem muitas pessoas que acham que sabem como fazer, mas só são palpiteira. Na hora do vamos ver, eu falo, então tá bom. Tá tudo errado? Então pega aqui, agora você vai resolver. Se alguém um dia falasse pra mim, a pessoa ia estar ferrada, porque eu sei resolver. Agora, será que a pessoa que tá de fora, que tá apontando, sabe o caminho pra você percorrer pra resolver? Não sabe. Não sabe. Eu desafio qualquer pessoa fala assim, tá aqui, 1 mês, vai lá, mostra o que você sabe fazer. É difícil. Isso também é uma falta de interesse das próprias pessoas de participar do poder público, de participar das decisões públicas, de participar do debate público. As pessoas querem ficar. Mas você não acha que rola uma questão assim, cara, eu não quero me meter com política, porque política é tudo sujo. Com certeza. Eu falo pra você que eu tenho essa percepção, e eu tenho muita gente que tá do lado de cá, né, do outro lado, que tem essa mesma percepção. Cara,
não se mete com política, Mas Renata, não se mete com política. Isso, Rê, é o que mais me irrita na política. Quando você não consegue ter discernimento pra separar o joio do trigo. Uhum. Quando as pessoas me olham e falam assim, político é tudo igual. Eu falo, cara, desculpa, eu estou político hoje, políticos somos todos nós, e eu me preparei pra estar aqui. Sim. Então, não adianta você me dizer que eu sou igual a um político que tá lá porque compra voto, a um político que é analfabeto funcional, a um político que é incompetente, a um político que é corrupto. Eu não sou nada disso. Sim. Mas hoje vamos falar sobre a nossa grade de políticos do Guarujá. A gente ainda tem uma grande parte que é analfabeto, que é tal. Mas, na sua concepção, você acha que isso tem mudado? Mudou nas últimas eleições ou não? E pra próxima, assim, a gente vai conseguir dar uma repaginada nessa grade? Eu acho muito difícil hoje. A gente vive numa cidade muito fisiológica. E o fisiologismo, ele acaba atrapalhando o processo eleitoral. Porque você pega a última eleição para vereador, por exemplo. Você fala assim, tinha bons nomes disputando a eleição? Tinha bons nomes. Mas não entra. Mas não tem chance de entrar. Porque quem já tá no sistema, ele, além de ter hoje o que a gente chama de emendas impositivas, que é uma fatia do bolo do orçamento público a ser destinado pelos vereadores, o que facilita muito o processo de reeleição dos vereadores, ainda existe aquele processo fisiológico de amarra política. E a boca de urna, que a gente sabe o que acontece. Então, é difícil você pensar numa pessoa que é hoje mandatária perder uma eleição. É muito difícil. Então, a expectativa para o Guarujá nesse sentido é um pouco complicada, mas isso não significa que as pessoas não tenham o dever de participar do debate público. Senão, eu já teria desistido. Eu vejo muito, como você falou, assim, eu vejo muita cidade aos trancos e barrancos, sabe? Mas aí faz algumas coisas meio que saem, assim? Saem, porque quando você coloca pessoas em lugares certos, as coisas começam a desenvolver. Sim. Se você pegar agora, vamos escolher uma área, segurança. Você pega na segurança da cidade, o Guarujá vem, ao longo da gestão atual, evoluindo muito nos termos de números. Você pega os números, a gente teve queda de furto, queda de roubo, queda em número de homicídio. Ou seja, os dados da segurança pública têm sido positivos. Isso é fruto do quê? De um trabalho da atual administração, junto com a Polícia Militar, com a Guarda Civil Municipal. Agora, tem uma notícia que é muito importante. Serão novas 500 câmeras de monitoramento com reconhecimento facial e inteligência artificial na cidade. Olha que avanço. Então, esses tipos de avanços são ganhos significativos que podem fazer a marca da gestão. E tantas outras coisas, né? Na área do turismo também tem muita coisa que a gente está conseguindo avançar. É possível avançar. É lógico que se nós tivéssemos um universo de 100% de pessoas preparadas, técnicas e capazes, as coisas avançariam. 100% melhor. Acho que nunca vai acontecer, né? Muito difícil. Mas se tivesse 70%, podia, 80%. 60%, 70%. 20%. Esse era um ponto que eu ia te perguntar, né? Porque você tava na questão da guarda? Segurança? Da guarda que você tava? Da segurança? Sim, eu comecei a gestão como secretário adjunto de Defesa e Convivência Social, porque a segurança ela faz parte da Defesa e da Convivência Social, que é onde tem a GCM. E aí, olha que legal, quando a gente assumiu, a gente faz uma transição de governo para entender o que estava acontecendo, porque não adianta também achar que tá tudo errado. Pelo contrário, foi o que eu falei. A gente não tem como também a gente deixar, colocar tudo num bolo. Explodir e falar que tá tudo errado. Não é tacar assim. Fogo, né? Nós temos 373 guardas municipais que fazem um trabalho todo dia. A pessoa sai de casa, tá fardada, vai lá. Né? E aí, eu demorei pelo menos uns 2, 3 meses pra entender exatamente tudo ao certo. Então, os guardas hoje, eles me veem na rua e falam, chefe, você era doido, né? Porque eu tava o tempo inteiro na rua com eles, porque eu queria entender, viver a experiência pra conseguir fazer a gestão e melhorar o desempenho do trabalho da secretaria num todo. E a gente conseguiu. Graças a Deus, os números foram reduzidos. Desenvolvi a Operação Ocupação. A Operação Ocupação, ela tem o intuito de mostrar uma sensação de segurança, que é colocar viaturas em pontos estratégicos de uma região única. E a gente chama isso de ocupação por parte da polícia e da Guarda Civil, para dar a sensação de segurança para o munícipe. Por quê? Os dados são positivos, mas o munícipe ainda tem dificuldade de enxergar que está seguro. Sim. E aí o problema é mais social do que criminal. Que aí o problema é o morador de rua, que o cara acaba assustando o munícipe de modo geral. O problema, às vezes, é um desordenamento. A gente vive numa cidade que tem uma orla muito grande, que muitas pessoas exploram comercialmente a orla e às vezes gera uma certa desordem. Isso tudo gera um incômodo. Você pegou justamente essa fase da temporada?
Eu peguei... a pegar? Não. Porque temporada é o grande ápice do... Não, eu fiquei durante 6 meses na segurança, que a gente fez esse planejamento inicial, e depois eu fui pra pasta do turismo, que é onde eu tô até hoje como diretor de turismo. Tá. Deixa eu só pedir um Uber aqui pra Marina. Vida de mãe, né? Mãe, olha, falando 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas sabe o que eu queria já te perguntar de cara? A gente tava falando um pouco sobre política, educação política, tipo de noção e tal. E quando eu te conheci, a gente tava no meio de uma campanha, né? E aí eu tive um pouco mais de acesso, até em questões de... a pergunta que eu quero dizer é o que o partido político, né, nessa questão de que ele tem as bandeiras, de que ele tem as pautas, de que ele defende, até onde isso interfere depois que você tá lá, né, depois que você tá... Porque quando a gente tava trabalhando antes, a gente tinha um partido, fazia parte do Novo, né, e ele tem umas bandeiras, ele tem uma pauta muito legal, eu super comprei o Novo, sabe? Eu acho que combina super, mas ainda é fraco pro que a gente precisa. Eu entendo que ele não parece que não se vende, sabe? Parece que não o povo parece que ainda não comprou essa... E aí, como que foi essa saída, né? Hoje você tá... No Republicanos. Que é o partido do governador Tarcísio. Vamos pensar assim, qual que é a grande diferença disso e o que isso, de fato, interfere no seu trabalho hoje, né? Atual. A minha mudança de partido, na verdade, ela é reflexo de uma maturidade política e um crescimento de musculatura política partidária. O Novo, eu sou apaixonado pelo Novo. Você nunca vai me ver falar mal do Novo. Não, eu tenho a blusa que tu me deu do Novo. Tá lá até hoje? Tá guardada. Eu sou fã do Novo, eu gosto do Novo, eu tenho muitos amigos do Novo, porque o Novo representa muitos dos meus princípios e valores. Na última eleição ele tava forte, não tava aqui no Guarujá. Eu percebi que tiveram mais... Teve uma... É que infelizmente não conseguiu fazer cadeira de vereadores, isso acaba mudando tudo. Sim. Mas o Novo tem problemas, assim, que... O Novo, ele tem problemas internos de partido. O Novo surgiu como um partido de pessoas normais ocupando espaço na política. E ao longo do tempo... Pessoas normais da vida privada, né? Da vida privada, Começou com o João Amoedo. Até porque eu acho que tinha muito essa questão de ser um partido de empresário. Sim. Partido de quem tá ali em cargo de liderança, em cargo que tem funcionário, que faz a roda girar, que paga imposto. Que foi exatamente isso que fez com que o partido não conseguisse desenvolver, porque o Brasil não é completo. O Brasil é o oposto disso. E aí você tem um partido que tem um discurso que é bom, que é bonito, que é maravilhoso, que defende ideias e princípios, valores muito bem definidos, que são os meus. Então, eu tive que optar. Eu falei, cara, por que eu vou ficar num partido que não consegue me dar uma musculatura, uma estrutura para poder ter um mínimo de condições de disputar a eleição? Eu preciso sair desse partido. Infelizmente. Essa foi a questão que a gente tinha, né, Sim, o Novo não usa o fundo eleitoral, aí você fala, poxa, o fundo eleitoral é uma aberração, mas como é que você disputa uma guerra com estilingue contra todos de bazuca? Não dá, não tem como. Então, eu decidi buscar um novo partido e eu encontrei dentro do Republicanos, que é um partido também de direita, um partido que tem princípios e valores que coadunam com os meus, muito próximos ao do Partido Novo, e uma musculatura política muito maior, porque é o quinto partido do Brasil, o quinto maior partido do Brasil, que tem hoje um presidente nacional muito bem atuante, que é o presidente Marcos Pereira. Tem hoje o presidente da Câmara, que é o presidente Hugo Mota, é do Republicanos. Você tem senadores do Republicanos. Você tem o governador Tarcísio, que é o grande chamariz do Republicanos. E aí você consegue entender que dentro do Republicanos a gente vai ter uma musculatura política e muito mais chance de poder disputar e apresentar o nome para a população. Porque assim, o que eu tô dizendo aqui para todo mundo é muito bonito, mas... Se a gente ficar apenas aqui nessa conversa, não adianta. A população tem que enxergar e falar, pô, quem é esse cara aí? Quem é esse Zagarino? Pô, esse cara é diferente. E aí porque sim. A gente tem, na verdade, uma ponte, né? Porque o partido, ele é uma ponte que faz você entrar ou faz você nunca entrar. O sistema político brasileiro hoje, você só pode ser mandatário através de partido. Diferente de outros países. Tem outras democracias que existem as candidaturas chamadas independentes. Que a pessoa qual é o teu partido? Partido Sérgio Zagarino Júnior. Não tem partido. E no Brasil não é esse modelo adotado. Então a gente tem que se adaptar à regra do jogo. E no Republicanos eu encontrei um partido que me acolheu, que fez um convite direto pelo presidente nacional, que deu a possibilidade de disputar as eleições esse ano, apoiando a reeleição do governador Tarcísio. Então hoje eu sou pré-candidato a deputado estadual na chapa da reeleição do governador Tarcísio. E isso, para mim, politicamente, é muito grande. Porque aqui na cidade eu tenho uma vinculação direta com o prefeito, que a gente ganhou uma eleição juntos, mas
a repercussão agora é regional, é uma outra eleição. Então eu vou ter a oportunidade de novo de mostrar as minhas propostas, as minhas ideias, quem eu sou de fato, para muito mais pessoas, e eu espero que eu tenha condições e estrutura partidária para poder alcançar o povo. Porque não adianta. É como se fosse o melhor produto. Não adianta o melhor produto da prateleira tá lá no alto, escondido atrás dos outros produtos. A pessoa vai pegar o que tá na altura dela embaixo, o que a criança pegou na prateleira de baixo. Sim, trade marketing. Trade marketing. Que tá ali, né? Tem uma questão que você tinha me passado aqui, que o Guarujá tirou nota 8,16 do turistas numa pesquisa, né? E aí, agora a gente vai falar um pouquinho mais da sua atuação diretamente na Secretaria de Turismo, né? Sim. Uma cidade da qual toda vez que eu saio e volto, eu fico, caramba, podia ser melhor. Podia ser melhor, sabe? Lembra que eu te falei, pô, Sim. por que não pode ter um restaurante no Mirante? Sim, exato. As pessoas, essa pergunta é a típica. Caramba, Sérgio, poxa, lá no Morro da Urca tem show, Sim. sabe? Por quê? O que Ih, vai ficar baixo. Vai começar a falar do Rio de Janeiro, das viagens. Deixa abaixo. Deixa abaixo. O que acontece em Vegas, fica em Vegas. Não é em Vegas não, tá feio. Foi no Rio, tá? Mas aí a questão é essa, Sérgio. Hoje você estando junto na Secretaria de Turismo, uma cidade turística, uma cidade litorânea, uma cidade que depende tanto da temporada, que depende tanto do turismo, de fato. Nós não somos uma cidade que tem indústrias, que tem fábricas, que tem aquela mão de obra, né, na operação. Então, Sim. a galera não vem pra cá pra ser contratado pra isso nem nada. A gente não tem grandes faculdades. Então, hoje, a nossa cidade, ela tem uma boa parcela ali que vem através do turismo. E como é que você enxerga essa questão, né? A nossa cidade, ela sempre vai depender do turismo. E aí, hoje, você estando dentro do turismo, existem algumas ações que estão para acontecer pra gente mudar isso ou não, Renata? É isso que tem pra hoje e é isso que vai ter pra amanhã. É que assim, nós não podemos fugir da vocação natural das cidades, né? O Guarujá tem uma vocação natural turística incrível. Se você pegar e observar das 9 cidades da Baixada Santista e eu perguntar pra você qual é a mais bonita, você vai responder Guarujá. Então hoje a gente consegue vender nossas praias. E não precisa nem vender, porque o Guarujá é tão famoso Sim. que por si só as pessoas já vêm visitar o Guarujá. Sim. Só que isso, dentro da área do turismo, a gente chama de turismo praia e sol. E aí você fala, por que você entende tanto de turismo? Porque dentro das minhas formações políticas, lembra que eu falei? Dentro da política eu comecei a fazer formações. Dentro das formações políticas eu aprendo, porque eu estudo sobre as áreas que envolvem a política, que envolvem a gestão pública, que é segurança, que é saúde, que é educação e também o turismo. E aí, quando eu me deparei com o desafio que o prefeito me deu de participar do desenvolvimento do turismo na cidade, eu falei, cara, eu tô no lugar certo. Por quê? Porque eu vivo numa cidade que tem uma vocação turística incrível, inclusive para ser um eixo de desenvolvimento natural. O eixo econômico do Guarujá tem que ser pautado pelo turismo. Só que como que é possível fazer isso? Só com ideias? Não, a gente precisa pegar todo o trade que é do setor do turismo, que envolve a rede gastronômica, que envolve a rede hoteleira, que envolve o comércio, que envolve os ambulantes, que envolve toda essa estrutura e explicar, olha, eu entendo que cada um de vocês quer vender e se dar bem, só que vocês todos precisam entender que a cidade tem que subir a régua, porque se a cidade melhorar, automaticamente melhora e prospera o negócio de todos. Então, qual que é a nossa missão hoje? Desenvolver selos de qualidade e evoluir a regra, aumentar a régua do turismo na cidade. Como é que a gente faz isso? Com planejamento, através do que a gente chama de plano diretor de turismo. O plano diretor de turismo nada mais é do que onde que a gente quer chegar? Que cidade que nós queremos daqui 3 anos, daqui 6 anos, daqui 9 anos? Ah, eu quero a cidade que tenha o restaurante da Renata no alto do Mirante. Tá bom, como que a gente vai conseguir chegar lá? Vamos desenhar isso. Detalhe, a Renata quer o restaurante lá, mas a sociedade quer? Vai se tornar um produto turístico, um equipamento turístico? Vai fazer parte do inventário? Tá. Que inventário? Nós tínhamos inventário? Não, não tínhamos. Então, todo esse trabalho de mapeamento não tinha sido feito ainda. Agora, Caraca, não tinha? Não. Na gestão atual do nosso prefeito, a gente fez o quê? O mapeamento. Primeiro a gente contratou uma empresa, que é a FIA, para fazer todo o mapeamento de como que a gente enfrenta, como que a gente pegou o turismo na cidade, para a gente poder desenvolver o plano diretor de turismo. E aí, no plano diretor de turismo, nós vamos ter metas de curto, médio e longo prazo. E aí você pega, por exemplo, você responde, a prefeitura tem condições hoje de fazer um restaurante e um
um equipamento turístico no alto de um mirante? Eu te afirmo que não tem mão de obra, não tem expertise. Mas quem tem? Você pega uma grande marca, você pega qualquer grande marca, um Hard Rock Café, por exemplo, que tá lá na Praia Grande. Teria capacidade, certo? Tá bom, como é que o Hard Rock Café poderia fazer isso no alto de um mirante? Através de uma concessão. Opa, então temos um caminho. Como é que se faz uma concessão? Através de um processo administrativo, que com a aprovação da Câmara, autorização dos vereadores, para dar início a um processo de licitação para conceder para um terceiro realizar um investimento e transformar aquilo em algo que seja benéfico comercialmente para ele, afinal de contas o cara vai investir, precisa ganhar dinheiro, e ao mesmo tempo se torne um equipamento turístico. Opa, palavra equipamento turístico. Então, quais são os equipamentos turísticos do Guarujá hoje? Praia e sol, praia e sol, praia e sol. Hoje tá chovendo, o que o Guarujá faz? E o visitante? Não tem o que fazer. É isso que a gente tem que trabalhar, criar. Nós precisamos criar equipamentos turísticos para desenvolver o trade turístico e as agências de receptivo. Quando você vai pro Rio de Janeiro, pro Nordeste, para qualquer cidade turística no mundo, você já vai com o passeio de buggy comprado, com o passeio para centro histórico comprado, e nos 4 dias que você vai ficar, você já sabe exatamente que você vai fazer 3 dias e no outro dia você deixa livre. Isso é normal em qualquer viagem. A pessoa vem pro Guarujá e ela fica andando feito uma barata tonta na orla. Porque ela não é direcionada, porque nós não temos receptivo. E aí que a gente vai conseguir corrigir tudo isso dentro do plano diretor de turismo. Mas vejam, olha como é trabalhoso. Olha o tempo que eu tenho que ficar aqui explicando tudo o que tem que ser feito. Então quando alguém vem de fora e fala, é só fazer tal coisa, eu falo, cara, porém, para conseguir fazer isso, demanda muito trabalho. Então, algumas conquistas agora, já da Secretaria de Turismo, são fundamentais. O plano diretor de turismo, o plano de gestão integrada da Orla. Curiosidade, você sabia que a Orla não é nossa? A Orla é da União. E ela fala assim, União, eu tenho uma faixa de Orla um pouquinho grande, né? Eu não consigo gerir. Eu vou fazer um convênio com os municípios, o município faz a gestão da Orla. E aí, para você fazer isso, município, sem eu te reclamar, vamos assinar um convênio com requisitos que você deve cumprir? A gente não tinha isso de uma forma estabelecida, nem cumpria o que era requisitado. Agora também nós vamos passar a cumprir, ou seja, vamos conseguir organizar melhor a nossa orla, acertar o ordenamento, fazer as licitações necessárias para as concessões necessárias, vamos evoluir com mais beach clubs na praia, vamos evoluir com concessões de espaços públicos para investimento na iniciativa privada. E aí, tudo isso inventariado, a gente vai ter Renatas querendo vender Guarujá. Porque hoje, quem são as agências de turismo no Guarujá? Que vendem passeios no Guarujá? Você tem 1, 2 e vende pouquíssimo. Vende hotel, vende um turismo corporativo, mas ninguém vende uma visita no Mirante, um passeio de barco, porque o turismo náutico a gente não tem ainda os piers públicos que nós vamos também fomentar para construir. Antes de vir pra cá eu tava gravando com o meu cliente náutico. E aí a gente tava falando justamente sobre a necessidade de piers públicos. Nós vamos fazer 5 na cidade. Então, isso vai fomentar automaticamente. Guarujá tem vocação natural para o turismo náutico. Por quê? É a cidade que mais tem embarcações no Brasil e a maior quantidade de marinas no Brasil, inclusive uma com o selo da bandeira azul, que é o mesmo selo da Praia do Tombo, que é uma certificação de atendimento de requisitos ambientais sustentável. A gente estava falando justamente sobre o mercado, que é muito aquecido aqui. E além disso, né, que chega muita gente através de golpe, né? Porque daí, como muita gente vem pesquisar passeio de jet ski, passeio de... Gustavo Coração Vermelho. Meu filho. WhatsApp vídeo. Eu falei bem que não era o fulano Coração Vermelho, né? Já me deu até uma palpitação aqui. Lembrei de não falar nomes, né? Não pode. Ai, Deus. Nem lembro o que eu tava falando. Olha, desconcertei a host, hein? Tô gravando. Você tava falando justamente sobre o mercado náutico, né? E aí a gente tava falando que muita gente chega pra ela através dos golpes, né? Porque daí a galera leva golpe, chega pra cá e tem essa questão do Guarujá ter esse turismo envolvido com a falta de segurança, e aí acaba sendo esse é um outro ponto. E aí acaba sendo uma coisa meio negativa pra gente, porque daí o turista vem, e aí é assaltado, não sei o quê, papapá. Então... Isso é uma sensação completamente que é diferente, na verdade, do que os dados indicam. A gente fez uma pesquisa exatamente para a confecção do plano diretor, e a pesquisa que a USP fez para nós, ela nos deu a seguinte informação. O turista, ele sai do Guarujá, ele comenta alguma coisa, né? Qual que é a percepção desse turista? Sabe quantas pessoas, qual o percentual de pessoas que falou que o problema no Guarujá, na visão do turista, é a segurança? 8%.
8%. Nós recebemos aqui milhares, né? No final do ano a gente chega a receber 1 milhão de visitantes. Apenas 8% identifica que o problema do Guarujá é segurança. Sabe qual que é o maior problema identificado por eles? Infraestrutura. Ou seja, quem não tem fala... coisas, né? Não tem atividade. Exato. Não tem uma orla da praia que seja adequada, que o prefeito Sim. agora quer corrigir. Não Sim. tem uma infraestrutura adequada para Sim. suportar o turista. Não tem eventos. Não tem o acontece. evento adequado, não tem a mobilidade urbana. Uhum. Isso incomoda o turista. Eu acho que de uns anos pra cá, muita coisa melhorou. Assim, Melhorou. a minha percepção bem pessoal. Eu sou um pouco suspeita pra falar, porque gosto do Guarujá, gosto bastante. Quando vou pra outros lugares de praia também, fico observando, comparando. E tem até um carinho próprio, assim, pela Praia da Enseada, Astúrias, onde eu moro perto. Tudo maravilhoso, tudo muito bom. E eu acho que evoluiu bastante, né? Mas talvez até essa percepção mais negativa seja da próprio morador do Guarujá, Sim. que tá tão cansado Mas de sabe o tanta que é? coisa ruim. Vocês que eu digo, os moradores de modo geral, não têm o pertencimento. Exato. Vai em Santos e fala mal de Santos. O Santista dá palpitação no coração. É, exato. Ele tem lá tatuado na orla ali, né, do calçadão. Eu amo Santos. Aí você vai no Guarujá, o guarujaense joga lixo na rua, ele constrói de forma irregular, desmata tudo, quebra o meio ambiente, sim. não respeita nada, Sim. quebra equipamento público. E aí você faz o quê? Mas sabe aquela história que a gente fala até na rede social? São tantas camadas. Sim. Sabe, são tantas camadas. É uma raiva do político, é uma raiva do não sei o quê, é uma Mas é questão raiva de educação, né? Você pega, por exemplo... E tudo começa na educação. Exato, mas olha que legal, ó. Dentro do turismo agora, a gente tem um programa que a gente está desenvolvendo ao longo dessa gestão, chamado Turismo na Escola. Guarujá hoje tem 23 escolas municipais que atendem o Fundamental 1 e 2. E a gente tem levado agora um curso de educação turística para os alunos do ensino fundamental 1. Então é primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Né? No primeiro e segundo ano, eles vão receber aulas teóricas de turismo. Quantas praias o Guarujá tem? Você sabe onde que está a sua escola? Para dar exatamente esse sentimento de pertencimento para a criança. Ó, esse aqui é o mapa da cidade. Sabia que o mapa da cidade é um dragão? Olha onde que tá. E aí, no terceiro e no quarto ano do ensino fundamental 1, nós vamos pegar essas crianças e levar num ponto turístico. Porque você sabia que numa escola carente municipal de uma comunidade, as crianças sequer conhecem a praia. E essa criança cresce com raiva da sociedade, com raiva de tudo. Como é que ela vai valorizar? Então, entendendo esse olhar social, a gente desenvolveu o chamado Programa Turismo na Escola para começar a dar um sentimento de pertencimento. Para fazer que daqui 10, 15 anos, essas pessoas cresçam amando e valorizando o Guarujá. Sim. Porque não adianta você falar mal do Guarujá, você é do Guarujá. Você entende? Uma coisa você pode vir aqui e falar assim, ó, Zagarino, não concordo com a sua gestão, com os seus atos, com o que você faz ou com o que você deixa de fazer. Agora, falar mal do Guarujá, isso é uma loucura. Porque nós somos do Guarujá. A gente tem que, na verdade, falar para melhorar o Guarujá, para desenvolver o Guarujá. Sim. Agora, quando eu vejo pessoas apenas falando mal da cidade, cara, é dando um tiro no próprio pé. Isso é falta de amor, né, de pertencimento. Sim. É igual quando você fala mal, você é casado, você fala mal da sua esposa. Você fala, cara, desculpa, você tá no caminho errado, você não pode falar mal da sua esposa. Você tá falando de... Não, o que será que você fala de mim, né? Outro ponto, Sérgio, a gente, quando tava trabalhando na tua campanha, tinha uma pauta que eu gostava muito, que é a parte da educação, né? E aí, quando a gente tá falando de educação, eu me lembro, eu fui uma estudante de escola pública. E aí, enquanto eu estava na escola pública, eu tive várias lembranças muito boas. Não sei se você lembra do Proerd, né? Eu sou da época do Proerd. Eu lembro que eu fiz visita, assim, em praias. A gente fez a questão de limpar a praia e tal. Então, assim, tinha essas ações. E aí eu percebo que durante esse tempo que eu não tô mais na escola e eu virei mãe e agora os meus filhos estão na escola, houve uma lacuna muito grande. Uma lacuna muito grande, assim, ficou muito distante do que, de fato, a gente recebia e do que, né, o que tá sendo entregue hoje. Você entende, assim, a minha percepção é que a gente tem passado por uma crise na educação, uma crise, assim silenciosa, né? Eu percebo que não é muito divulgado. Por exemplo, eu estudei numa escola que há tempos atrás eu ouvi dizer, olha a questão, que era a pior escola do Guarujá. Em questão de estrutura, em questão de que tinha perdido ali verba e tal. Então, tava sendo como a pior escola do Guarujá. Eu falei, cara, como assim a pior escola do Guarujá? Eu estudei era tão boa. lá. Entendeu? E baixa aquela tristeza de, cara, o que será que aconteceu
Né? O que fizeram com a cidade em questão de... Que pena, né? Que pena Sim. que as pessoas têm essa percepção. Então, é essa crise na educação que me chama um pouco a atenção, sabe? A educação, na verdade, ela é responsabilidade tripartite do governo federal. É igual a saúde. É do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. O governo municipal atende a que a gente chama de primeira infância, que é a creche de 0 a 3 anos, o Fundamental 1 e o Fundamental 2, certo? Fundamental 1, 2 até o 9º ano? Até o 9º ano. É responsabilidade do município. Aí entra o governo do estado, que tem responsabilidade que a gente chama de secundária, que é do Fundamental 2 até o ensino médio. Então vai do 5º ano até o 3º colegial. E o governo federal tem responsabilidade, em conjunto com o governo estadual, do ensino superior. Tá, não entra médio, né? Não entra médio. Quem que faz? O governo federal começou a atuar no médio através das FATECs, Tá. que são faculdades técnicas integradas ali com os colegiais. Mas, veja, eu tô dizendo na regra geral. Como é que é desenvolvida a política educacional? Cada município pode determinar pedagogicamente o que o aluno vai aprender? Por exemplo, Guarujá pode ensinar uma coisa diferente de Bertioga? Não. Por quê? Quem desenvolve as políticas públicas educacionais é o governo federal através do Ministério da Educação e Cultura. Então, o MEC. O MEC desenvolve a política pública e irradia para todos os entes estaduais e municipais. Ou seja, esse déficit dessa lacuna educacional muito se dá em razão de decisões da política pública do governo federal dos últimos anos. Tá, então vamos pensar que nos últimos anos, essa troca de partido que teve, essa grande... Né? Assim, a gente o governo do PT, ele optou em... E aí, façam um juízo de valor que vocês quiserem. É uma reflexão. Ele optou por investimento na educação superior, com o acesso do discurso que o presidente falava, da primeira oportunidade do filho da empregada fazer faculdade, lembra? Então ele investiu muito no ensino superior e menos no ensino de base. E aí hoje você tem muita gente formada e pouca gente que sai da escola sem ser um analfabeto funcional, porque eu sou professor. Então eu recebo muitas vezes na faculdade o aluno que tem erro de digitação, que não sabe hermenêutica, que não tem interpretação. Agora, essa inversão de valores de investimento é um problema da educação. O Brasil não investe na educação? Investe. Fala assim, o governo do PT não investiu? Investiu pra caramba. O Brasil, comparado com os outros países de primeiro escalão do mundo, é um dos países que mais investe percentual do PIB na educação. Agora, qual é o retorno? E outra, será que a gente não tem que reavaliar o método Paulo Freire? Será que nós não temos que reavaliar o método de passagem obrigatória de ano? São essas questões. Porque eu tenho meu posicionamento, mas eu sempre deixo aberto para as pessoas refletirem. Falar assim, cara, será que a gente não pode evoluir? Será que a metodologia, a passiva, ela é a mais eficaz? Como é que eu consigo fazer hoje com que 30, 40 crianças prestem atenção numa única pessoa falando com tantas outras informações chegando nela? Porque a criança pode até ser proibida de usar o celular, mas vai sair dali, ela vai ter o acesso. Será que ela vai ter uma atenção adequada na sala de aula? Ou será que a gente tem que evoluir para uma metodologia ativa de ensino? Eu chego na sala de aula, eu dou 1h30 de aula, 2 horas de aula, uma palestra. Será que é a forma mais eficaz de fazer com que a pessoa aprenda? Ou será que a forma mais eficaz de aprender é ensinando? Será que seminários durante as aulas não são mais importantes? De que forma que a gente consegue fazer isso na educação? Então, o que tem que mudar é o pensamento e as diretrizes que são oriundas da política pública do governo federal. Aí lembra quando eu falei, os nossos problemas estão no município, mas às vezes a solução foge do município. Aí vai pra escala do governo federal. Aí volta a discussão. Poxa, o que muda? Aí vamos pra um debate raso. O que muda entre, sei lá, Lula e Bolsonaro? Muda isso. Muda pensamentos e ideias. Pensa uma coisa, outro pensa outra. O que te representa? Qual o caminho que você quer? Você concorda com a educação? Do jeito que tá? Eu quero mudança. Pô, você quer mudança, então você não pode optar em dar continuidade ao que vem sendo feito. Né? Então você precisa escolher o diferente. Né? E assim por diante. Sim. Basicamente, tudo que a gente falou aqui nessa última 1 hora, eu chego a uma conclusão, não sei se as pessoas que estão assistindo chegam nessa conclusão também. A gente está entrando agora num momento de ano político e, basicamente, em quem de fato vai decidir ou em quem de fato vai estar ali à frente de tudo isso que a gente conversou sobre educação, sobre segurança, sobre turismo, né, sobre tantas coisas. E aí fica a reflexão no sentido de quem que a gente vai votar esse ano, Sérgio? Não,
Não, eu acho que, assim, o voto, eu não tô aqui pra dizer o que é certo ou o que é errado. Eu tô aqui pra mostrar pras pessoas que existem caminhos. E se a pessoa, ela entende, se sente representada por uma figura A ou B, busque votar em pessoas que tenham capacidade técnicas. E aí você, em qualquer espectro político, seja o conservador, seja o liberal, seja o socialista, você tem pessoas boas. Você pega, por exemplo, no campo da progressista, você tem lá o João Campos. É uma bomba. Não, só vou concluir o raciocínio. Você tem o João Campos, que é hoje o presidente nacional do PSB, que é uma pessoa que demonstra um certo preparo. Você tem a Tabata Amaral, que disputou a prefeitura de São Paulo. A esposa dele, né? A esposa dele, no caso, que é deputada federal. Você tem, no campo da direita, no campo liberal, políticos do Novo. Você tem o Marcel Van Hatten, que também é deputado federal. Sim. Você tinha o Vinícius Poit, que era uma pessoa que eu gostava muito, que Nossa, saiu muito bom. saiu da vida pública, quase Muito matou meu bom. coração. Saiu. Né? Saiu. O Poit e o Reniosco Coquier, pessoas que são extremamente capazes Eu de sair. gostava também do cara que foi eleito, de Minas. O Zema vai Zema. disputar a presidência. Vai disputar a O presidência. Zema é candidato a presidente pelo Novo. Então, sim. assim, busque pessoas que te representem no teu espectro político, mas que sejam capazes, preparadas, tenham capacidade técnica de fato sentar numa mesa e encontrar soluções pro teu problema. Porque sim. senão, se você acreditar que o teu problema vai ser solucionado pelo... Como é que é o nome do cara da caneta azul lá? Emmanuel Gomes. Manuel Gomes. E aí você fala, o Manuel Gomes no governo federal. Aí, quem que é o Manuel Gomes da sua cidade? Quem nunca lê... Quem esquece daquela pior que tá, não fica. Vote no Tiririca. Fica. E ficou, né? Fica pior, porque ele não sabe o que tá fazendo ali. Então, assim, eu respeito muito todos os políticos, respeito as pessoas que têm vontade de entrar no processo político, respeito o direito delas de participar das eleições. O que eu não respeito é o cara que é ignorante e consegue votar numa pessoa que não tem juízo ali, capacidade técnica de resolver nada. Sim. Sérgio, encerramos por aqui. Falamos bastante. Na verdade, você falou. Eu falo, hein? Eu falo. Outro dia eu fui dar uma entrevista na Cultura, a entrevista tinha 30 minutos. Aí depois eu fui ver o vídeo e eu falei 28 minutos. Meu Deus do céu. Você não ia conseguir ficar no BNI, que é 30 segundos. Morre. Ia morrer. Sérgio, mais uma vez, obrigada aí por ter separado um espaço na sua agenda. Assim, pra gente trocar uma ideia. Espero que a gente marque um segundo momento, né? Vamos. Um pouquinho mais amadurecido, a questão Vamos. das tuas... Do que você vai fazer aí, né? Posso fazer um elogio? Do que você tá aprontando. Posso fazer um elogio? Pode. Cara, parabéns, viu? Gostou? Você me surpreendeu hoje muito mais positivamente ainda. Sério, nasceu pra isso. Obrigada. Sério, muito bem, Obrigada. assim, educada, inteligente, se posicionando. É quase um talk show aqui. Aqui seja bem-vindo ao meu espaço. Parabéns. E obrigado pelo espaço, obrigado a todos que de alguma forma conseguiram ouvir a gente. Ou não também. Dane-se. E a gente vai melhorando, né? Esse é o meu, acho que, 5º episódio. Então a gente vai Muito bom, parabéns. evoluindo, melhorando. Tô muito feliz. Em breve teremos cortes e só vamos. Obrigada a você que ficou com a gente aqui nessa última 1 hora, né? Vou colocar que foi 1 hora, tá? Espero que você tenha gostado bastante da nossa troca de ideias. E venha você ser o nosso próximo convidado do FavaCast. Até a próxima.